Beleza, vamos lá então, pessoal. Falar um pouquinho sobre o esboço. Eu vou falar bem brevemente, assim, não vou me aprofundar tanto sobre o esboço. Vou dar algumas explicações aqui que eu acabei encontrando aqui na internet mesmo, né? E daí de conhecimento pessoal e profissional já adquirido aí ao longo do tempo. O esboço ele, ele é o mais comum, né? Ele é a forma de você desenhar, acho que mais comum, acho que é a forma que as pessoas mais conhecem, né? É, é, ele é bem conhecido, né? O esboço. E também outra coisa sobre o esboço é que ele é muito pessoal, ele vem muito de cada um, né? Então, o meu esboço vai ser de um jeito, né? O esboço de vocês vai ser diferente, né? Vai ser de um jeito diferente, de uma forma diferente, mas o princípio básico vai ser o mesmo. Falar um pouquinho sobre o esboço, então, de uma forma um pouco mais técnica, né? Só para explicar. Ó, o esboço é um conjunto de traços iniciais provisórios de um desenho, né? Eu sempre costumo dizer que o esboço ele é um pré-desenho, ele vem antes do seu desenho, ok? Tá até ali na explicação ali, né? É um conjunto de traços iniciais provisórios de um desenho ou de uma obra de arte, né? É o trabalho, né, de estado inicial, né? Apenas delineada ou esboçada, rudimentar, né? De alguma coisa, né? O esboço ele serve para você desenhar qualquer coisa, desde o desenho mais simples até o mais elaborado, né? Um pouquinho mais de uma explicação, assim, um pouquinho mais bem superficial. Isso aí você até acaba encontrando aí na internet também, né? Se você quiser pesquisar, se aprofundar mais também, né? Mas o esboço ele vem muito disso, né? O esboço é a forma mais simples, né, que se tem para você desenhar. É uma das técnicas mais simples que existe. Até por isso que a gente vai começar por ela agora, né? A outra explicação diz quase, né, a mesma coisa, que qualquer obra em estado inicial que se encontra inacabada, né, com pouca informação, né, objetos iniciais. Eu trocaria esses objetos por formas geométricas, tá? É um conjunto de formas, a gente vai até colocar aqui, que é um dos princípios básicos aí do esboço, né? As formas geométricas. Beleza? Então, grande parte da composição, como você vai compor, como você vai fazer o seu esboço, vem das formas geométricas e das formas geométricas básicas, tá? Quais são as formas geométricas básicas, né? O quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo, beleza? Então o esboço ele está muito ligado a essas formas geométricas aqui, é uma interligação entre um e o outro, né? Você vai fazer o seu esboço a partir das formas geométricas básicas, até, né,
por conta disso aqui, básicas, né? Então o esboço vai ser básico, então as formas geométricas básicas. Tudo é básico, tudo é simples com o esboço, ok? Outra explicação que diz sobre o esboço, que denomina o esboço, é qualquer rascunho, delinear, né? Rascunho, risco, né? Linhas, riscos, linhas, inicial, né? Não elaborado, nada de acabamento no esboço. O esboço não tem acabamento, não tem finalização. Ele é só o início, tá? E para por ali. Você não precisa finalizar, dar muito acabamento no esboço, tá? Ele serve para facilitar a sua análise preliminar, né, a respeito da realização de uma obra. Então, o esboço serve para você analisar o que você vai fazer ainda, né? Então, você não fez o seu desenho. Você vai fazer o seu desenho ainda, você faz o esboço, vê se é isso que você quer. Se precisar arrumar, você já arruma no esboço. Se não, aí você finaliza o teu desenho depois. Primeiro você faz o esboço, vê se é isso que você quer, se está tudo certinho dentro do esboço, depois continua o teu desenho. Finaliza, arruma, né? Mais para frente a gente vai ver os efeitos também, né? Depois joga os efeitos no desenho. É um modelo simplificado, um exemplo, né? Que facilita, né, a execução de projetos e ideias. Então ele vem para ajudar, né, ajudar a facilitar a execução, né, de um projeto, né, de um desenho, né, de uma ideia. Então você tem uma ideia na tua cabeça, né, você coloca ela no papel a partir do esboço, vai ajudar bastante. Então a ideia, o desenho que você tem, né, mentalmente, você, né, joga com o esboço, beleza? Basicamente, dessa forma bem resumida, bem simples, o esboço, né? Isso é o esboço, né? Ok? Então, eu troquei ali, né, pelas formas geométricas básicas. O esboço serve também, principalmente, para você tirar as proporções. O que são essas proporções? São os tamanhos. Os tamanhos, né? As medidas. As medidas daquilo que você quer desenhar, né? Então, vai ajudar bastante nisso, né? Você usa o esboço a partir das formas geométricas básicas, né? Para você, né, fazer proporções, tamanhos, medidas, né, de ideias. Então você tem uma ideia, um pensamento, né, um projeto, você quer executar, você quer desenhar alguma coisa, né? Então o esboço ele vem para isso, para te ajudar nas suas ideias, né? Nesses projetos, né, que você quer realizar, né, nos seus desenhos, né? Então eu tenho um desenho, né? Eu penso em um desenho, eu quero fazer um desenho, eu estou pensando naquilo que eu vou desenhar. Então eu uso o esboço primeiro. Então o esboço vem primeiro, antes do seu desenho, beleza? Então ele seria um pré-desenho, algo que vem antes. Primeiro você faz o esboço e depois você faz o seu desenho, tá? Um pré-desenho, né? O início, né? O início daquilo que você quer, beleza? O princípio básico do esboço é isso, né? Vocês vão ver que a partir do tempo aí,
desde do início aí, se por acaso ninguém ainda já desenhou com esboço, vocês vão ver que é tudo muito pessoal, né? Normalmente a gente utiliza mais essa forma geométrica aqui, que é o círculo, né? A gente acaba utilizando muito mais ela, né? Principalmente ali quando você vai fazer figura humana, né? Que daí você faz o rosto, depois coloca aqui, né? Aí joga aqui, né? E vai fazendo aqui a parte do esboço, dos olhos, né? E por aí vai. Ficou. O pessoal gosta muito de usar o esboço para fazer rosto, né? De figuras humanas com o círculo, né? O pessoal faz um círculo aqui, né? Aí depois faz uma linha aqui no meio, divide aqui, joga aqui, faz assim, né? Aqui fazendo bem de qualquer jeito, né? Faz as linhas aqui do olho, da boca, do nariz. Dá para fazer também, né? Meio de ladinho, né? O pessoal usa bastante o esboço para fazer esses rostos aqui de figura. E vocês já vão percebendo que isso aqui, né? Já é um esboço, né? Eu usei o esboço para fazer o tamanho, né? Então, eu quero desse tamanho. Eu poderia fazer maior, né? Poderia fazer o meu rosto maior, né? Então, eu quero maior, né? Qual que é o tamanho que eu quero, né? As proporções, os tamanhos, as medidas. A ideia, né? A ideia é fazer um rosto, né? Mas eu quero fazer um homem, uma mulher, uma criança, né? Cabelos compridos, cabelos curtos, arrepiado, com barba, sem barba. Eu posso fazer aqui, né, o rosto, né, mais de ladinho assim também, que o pessoal usa bastante para fazer. Aí vai medindo, né, a linha dos olhos, do nariz, da boca, né? E por aí vai. Ficou até meio torto aqui, mas, né, só. Né, o esboço serve para você fazer qualquer tipo de desenho. Vou fazer um outro aqui também, bem simples, né? Ó, eu vou usar o círculo, o retângulo e o triângulo para fazer aqui do ladinho. Então eu vou fazer o esboço e tentar finalizar ele, mas ele vai ser um desenho bem simples, tá? Então eu faço um círculo, né? Do tamanho ali, né? Que eu quero, um pouco mais curvado ou não, né? Faço um retângulo aqui, ó, né? Faço um retângulo aqui, ó. Faço um retângulo aqui e faço um triângulo aqui. Ó, até agora não parece nada, né? Lembrando que no esboço, o esboço, né? Você começa por ele, né? Faz o esboço e depois que você termina o esboço e vai iniciar o teu desenho, o esboço ele sai, ele tem que sair, ele some, ele não pode mais existir. Então eu faço o esboço, né? Eu vou dar uma suavizada aqui no esboço, porque eu acabei usando um lápis mais escuro, né? Então, vocês já aprenderam a fazer esse esqueminha aqui, né? Muita gente não, né? Mas eu já vi bastante gente utilizando assim para apagar o esboço, porque sim, você tem que apagar o esboço, mas você ainda precisa dele. Então eu vou apagar o esboço, o excesso de esboço que eu acabei fazendo, né? Não precisaria fazer tanto, né? Eu que fiz muito, né? Então o meu esboço tá aqui, né? Ainda tá aqui. O círculo, o retângulo e o triângulo. Bem simples, né? Eu vou cortar o meu esboço aqui, né? Vou dar uma reforçada nessa parte aqui do meu esboço, né? Vou fazer
alguns detalhes aqui. Nessa parte do meu retângulo, ó, eu encurvei um pouquinho esse meu retângulo aqui, né? Fiz uma curvinha nele, né? E essa parte do retângulo eu também vou fazer umas curvinhas nele, ó. Né? De um jeito bem tortinho, né? Agora sim, eu terminei o meu desenho, aí eu posso de fato apagar 100% do meu esboço, né? Aqui ainda aparece um pouquinho, mas quando vocês fizerem o de vocês, né? Aqui dava até, né, para fazer ela um pouquinho mais curvadinha, assim, ó. Aí posso colocar mais detalhes, ó. Posso colocar aqui, né, ó, um pouquinho de água aqui. Posso colocar ela em cima de uma mesa, né? Nossa taça. Fiz uma taça aqui, né? Posso colocar uma sombrinha aqui na taça, ó. Aí você vai colocando elementos no seu desenho. Eu posso fazer um vinho aqui, que ele é mais escuro, então eu posso preencher aqui, né? Essa parte que eu desenhei, né? Dentro da taça. Posso fazer como se a taça tivesse derramando esse vinho aqui. Eu posso fazer uma poça, olha, aí você vai criando. Dentro do seu desenho você pode fazer também, né? Mais esboços. Ah, eu quero fazer alguma outra coisa, algum outro elemento aqui dentro do meu desenho. Pode fazer outro esboço aqui também, né? Você pode fazer qualquer outra coisa aqui também dentro do esboço. Ah, quero fazer uma janela. Aí depois você vai lá, faz a janela, né? Faz ela mais bonitinha, né? Depois você arruma ela lá, né? Aí você vai criando, beleza? A gente vai fazer então um exercício utilizando o esboço com um desenho de observação. Então, vai ser um desenho de observação de um objeto, né? Esse objeto, né, vocês podem escolher na casa de vocês, pode ser qualquer objeto, desde que esse objeto não seja muito pequeno, né? Não seja muito pequeno, nem que seja muito grande, né? Seja mais ou menos. Vocês vão ver ali que eu utilizei uma garrafa, por exemplo, para fazer esse exercício de esboço, né? Então, vai ser um pouco diferente, né, dos exercícios anteriores que vocês estavam fazendo antes, né? Do desenho com as linhas, as formas, né? Que você começava até o esboço, né? Você pode começar ele pelo meio, né? O porquê disso, né? Eu acho que eu explico mais no decorrer do exercício que eu vou passar para vocês, mas como exercício para o esboço, né? A gente vai fazer um desenho de observação de um objeto, beleza? Bom, vamos lá então, começando o exercício, né, com o esboço. Então, primeiro, a gente vai fazer um desenho bem simples, começando ele pelo esboço, né? Depois a gente vai finalizar esse desenho, né? Mas todo o início dele vai ser com o esboço. Eu tinha comentado antes de vocês ainda continuarem, né, essa técnica aí de vocês iniciarem o desenho pelo meio, né? A gente comentou nos exercícios anteriores, né? A gente já tinha comentado nos exercícios anteriores, né? O porquê, né? É um pouquinho diferente agora, né? Mas a ideia é a mesma. Mas serve para você centralizar o seu desenho, para você buscar equilíbrio no desenho de vocês. Nos exercícios que vocês fizeram, né?
quem fez, né, o desenho já se preocupou com esse equilíbrio, com essa harmonia, né? Então a gente vai utilizar essa técnica de começar pelo meio. Eu fiz, né, um ponto ali no meio, eu achei no olho mesmo. O esboço é mais simples, então é tudo no olho, né? Eu fiz um ponto no meio, né? Fiz um círculo mais oval, né, para determinar o tamanho que eu queria, né, do desenho da garrafa. Eu vou fazer o desenho da garrafa dentro desse círculo mais oval. Esse círculo mais oval aí vocês já podem contar como esboço, né? Porque eu queria essa medida, né, para o meu desenho. Fiz ali as linhas laterais, né, da garrafa, a linha de baixo ali que é mais curvada, e lembrando que o princípio básico lá dos outros exercícios que vocês estavam fazendo ainda continuam, né? Olhem, observem, né? Estudem antes de vocês começarem o desenho de vocês, né? Antes de vocês começarem, né? Façam isso, né? Olhem para o objeto, estude o objeto, encontre as formas, os tamanhos, as direções, as distâncias das linhas, né, presentes nesse objeto. Nos objetos ou em qualquer desenho, né, vai ter linhas, então é a mesma coisa. Olha, observa, encontra e reproduz essas linhas aí. O esboço ali basicamente tá pronto, né? Eu fiz ali várias formas cilíndricas, né, na garrafa, né? Por conta disso, né? Qual que é a forma geométrica básica dessa garrafa, né? Fazendo o esqueminha da borracha ali que eu já falei para vocês, né? Por conta de que o esboço, né, no final das contas ele tem que desaparecer, né? A gente começa com ele, mas não termina com ele, né? Apaguei ali o excesso de esboço, né? Para agora ir finalizando mais as linhas, ajeitando mais elas, deixando elas mais certinhas por conta da garrafa, né? As linhas mais curvadas na linha de baixo, né? Ó, vocês percebam que a parte de baixo da garrafa é mais curvada, ela tem uma linha curvada, né? Então, encontrem isso nos objetos de vocês. Qual que é a parte de baixo do objeto de vocês? É mais quadrado, é mais redondo, é mais cilíndrica, né? Tinha alguns detalhezinhos aqui, né? Logo depois, né, do fundo ali da garrafa, mais ou menos uma bordinha, né? Eu tentei fazer alguns detalhes a mais, né? Que era mais perceptível ali na garrafa, né? Não fiz tão elaborado, né? Por conta do vidro, né? Teria que fazer muito efeito ali de luz, transparência no vidro, né? Que é um pouquinho mais demorado, mais complicado de se fazer. Nesse esboço aí que vocês forem fazer, façam só o desenho, né, do objeto. Não precisa fazer nenhum tipo de efeito, nenhum tipo de luz, sombra, nada. Só as linhas do contorno desse objeto, né? Percebam e encontrem qual que é a forma geométrica básica desse objeto. No meu caso, a garrafa é cilíndrica, então eu usei bastante círculos, bastante coisas ovais, bastante do cilindro para fazer o corpo da garrafa. No esboço, agora estou reforçando as linhas, né? Fazendo mais detalhes, tinha alguns detalhezinhos ali na parte de baixo da garrafa, uma voltinha, uma curvinha, uma linha aqui um pouquinho mais reta. Então eu fui fazendo esses detalhezinhos também, né? Os detalhezinhos do contorno, né, da garrafa. Quais são as linhas, né,
desse objeto, né? As linhas de fora, né? Das linhas laterais, da extremidade, ó, essa aí é uma linha, né? Da borda, né? Da extremidade, do finalzinho ali da garrafa, né? Então, quais são as linhas do seu objeto, né? Olhem, observem, estudem, né? Para vocês conseguirem olhar esse objeto, né? Porque você fazer um desenho de observação é um pouco diferente, né? De você fazer um desenho reproduzindo, né? Uma imagem, como vocês estavam fazendo antes. Agora você está observando um objeto, né? Lembrando do equilíbrio, da harmonia no seu desenho, centraliza o seu desenho para que ele não fique muito para baixo, nem muito para cima, nem muito para um lado, nem muito para o outro. Pode fazer o seu desenho no centro da sua folha. Usa aí todo o espaço, né, da sua folha, pode fazer, porque quem vai determinar o tamanho do seu desenho agora é você. Então, qual que é o tamanho do desenho que você quer? Ah, eu quero fazer um desenho pequeno, eu quero fazer um desenho grande. Então, você vai determinar esse tamanho. Se não ficou muito claro a parte de como você faz esse equilíbrio nos desenhos, imagina uma balança, né? Essa balança você vai imaginar na sua folha, né? Imagina uma balança na sua folha que você vai fazer o seu desenho. Se você desenhar muito por um lado, essa balança ela vai pesar muito para esse lado que você desenhou, né? O que você quer dessa balança é o equilíbrio dela, né? Então você não pode desenhar muito só de um lado ou muito só em cima ou embaixo, né? Você tem que usar toda a extensão da sua folha para você conseguir equilíbrio, harmonia no seu desenho, né? Os que vocês estavam fazendo antes, né? Já estava tudo pronto, né? Quem fez aquele desenho que vocês estavam fazendo, né? Se preocupou em fazer o esboço, em fazer a harmonia, equilíbrio, estava tudo pronto, você ia lá e reproduzia. Agora você está criando, você está fazendo um desenho de criação a partir de um desenho de observação. Ainda estou ali finalizando alguns detalhezinhos na parte de baixo. Eram umas linhas da transparência da parte de trás da garrafa. Eu estava vendo ela de frente, né? E como ela é meio transparente, eu conseguia ver um pouco da parte de trás. Então eu fiz esses detalhes, né? Esses detalhes maiores, assim, é bom você fazer, né? Todo detalhe é sempre bem-vindo. Fiz aí algumas curvinhas, alguns detalhezinhos ali que eu fui percebendo na garrafa, né? Algumas curvinhas, ó, e tudo dentro do esboço, né? E tudo aquilo que vocês aprenderam até agora, né? Sobre o desenho, as linhas, começar pelo meio e tudo mais, né? Os formatos, os tamanhos, não muda. Você só vai agregar, você só vai ter algo a mais, que agora é o esboço, junto com aquilo que você já aprendeu. Então, junta tudo aquilo que você aprendeu até agora, mais o esboço, né? Você não elimina uma coisa ou outra, né? Por quê? Para você fazer esse desenho da garrafa aí que eu estou fazendo, o que eu fiz? Linhas retas, né? Essas linhas retas têm o seu tamanho, né? Essas linhas laterais, por exemplo, ali da garrafa, né? São linhas mais retas, elas têm o seu tamanho, elas têm a sua direção, né? A sua distância de uma para outra, né? Tentei fazer mais ou menos a distância que as linhas laterais da garrafa, né, tem, né? Observem isso no seu objeto. É como você transferisse, né, uma folha de papel na frente do objeto. Imagina esse objeto que você está desenhando
né, numa folha de papel como você estava fazendo antes, né? Com aqueles rostos, com os passarinhos lá que vocês estavam fazendo, né? Imagina o objeto desse jeito. Imagina o objeto desenhado, imagina as linhas desse objeto que você vai ter que fazer, né? Quais são as linhas desse objeto? Eu já estou quase finalizando já, né? A garrafa, né? E por ser um desenho bem simples, é demorado, né? Então, usem aí o tempo necessário para vocês, né, conseguirem fazer. Procurem, como eu falei, um objeto não muito pequeno, não muito grande, né? Vocês podem escolher também um objeto que não tenha muitos detalhes, né, no objeto, né? Muita coisa escrita, né? Muita coisinhas, né, no objeto. A garrafa, por exemplo, né? Quase não tem nada, é só quase o contorno dela, né? Mesmo assim, é demorado para você fazer, né? E você, né, usa aí o tempo necessário com bastante calma, bastante paciência. Quando vocês forem fazer o esboço, tentem perceber se é mais ou menos aquilo que vocês pensaram, né, como ficaria, né? Porque a partir do seu esboço vai surgir o seu desenho. Então, mais ou menos você vai ter uma ideia de como vai ficar o seu desenho. Se você notou alguma coisa de diferente no esboço, você já arruma o teu esboço. Nossa, aquela parte ficou muito grande. Então, você diminui no esboço. Nossa, essa parte aqui ficou muito larga, né? Ficou muito distante. Então, eu vou aproximar, vou fazer ela menor, né? No esboço. Outra coisa muito importante, né? Como o esboço você vai ter que apagar para ele sumir, né? Para ele desaparecer, risquem o esboço, desenhem o esboço bem fraquinho, bem clarinho, né? Eu acabei riscando um pouquinho mais forte, um pouquinho mais escuro aí por conta do vídeo, mas como o esboço, né? Do mesmo jeito que vocês estavam fazendo antes, né? Não era um dos objetivos do desenho, né? Desenhar com a mão leve. O esboço é desenho, é a mesma coisa, né? Tudo aquilo que você aprendeu até agora continua e você vai fazer mais alguma coisa que é o esboço, né? Junto com tudo aquilo que você já aprendeu. Eu já estou quase finalizando o desenho da garrafa, né? Fazendo alguns detalhes ali na boca, né? Observando, né? Busquem o equilíbrio. Se por acaso não ficou muito claro ainda a questão do equilíbrio e a harmonia nos desenhos, né? Perguntem aí que eu posso fazer uma outra videoaula aí explicando só sobre isso, né? Só que é bem simples e bem fácil mesmo. Imagina lá a balança, né? E você, né, imagina a balança na sua folha, no seu desenho, e dessa balança aí você quer equilíbrio, você não quer que pese essa balança, né? Que pese muito para um lado ou muito para o outro. Então, vocês já até aprenderam já a fazer o desenho pelo meio, então continuem fazendo o desenho pelo meio que no esboço aí para criações, né, vai ajudar, né? Finalizando aí o desenho, né, apagando as linhas, né, em excesso do esboço, né? Já estou aí praticamente com o desenho pronto, só finalizando ali e no de vocês também, né? O esboço tem que sair, ele não pode ficar. Até por isso que você tem que desenhar com a mão bem levinha, bem fraquinho, tá? Depois que você apagar, né, o esboço, depois que o seu desenho tiver pronto, tudo certinho, tudo bonitinho, aí beleza, né? Aí você pode sim contornar o seu desenho, né? Se você preferir, não precisa contornar o seu desenho,
Mas se você quiser, você pode contornar o seu desenho. Eu contornei aí mais para aparecer mesmo, né, no vídeo, para ficar mais visível. Essa aí é uma caneta borracha que eu utilizo bastante nos desenhos para apagar aí cantinhos pequenos, né? Ela ajuda bastante nisso, né? Mas vocês podem utilizar aí a borracha. E o material é o mesmo. Folha sulfite, a folha sulfite em A4, né? Tamanho A4, lápis HB e borracha, beleza? Fiz aí o detalhezinho da mesa, né? Só para ficar mais bonitinho visualmente, a garrafa. Fiz até um detalhezinho ali da linha da mesa desaparecendo, começando lá mais grossa e escura e ela desaparecendo, né? Não quis fazer mais nada ali além, né, disso, né? Porque eu poderia fazer luz, sombra, degradê e efeito, mas, né? A ideia é fazer o esboço, né? Simples, o esboço de um desenho simples, né? Com um desenho de observação. E aí, finalizado o desenho, né? É só assinar, né? E para o próximo vídeo a gente vai fazer um desafio, beleza? Já a gente volta aí com o próximo vídeo com um desafio, ok? Até o próximo.